Fala pessoas, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos de história no Colégio Ideal. E hoje nós vamos ver um capítulo novo, já que nas nossas duas últimas aulas estávamos falando do mesmo capítulo, que no caso era a economia açucareira, né? Para quem não assistiram às últimas aulas, eu recomendo que procure os vídeos aí no nosso canal, que estão todos lá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Esse assunto tem muita relevância até os dias de hoje, que no caso é escravidão e resistência. Como nós já estudamos nos capítulos anteriores, nós sabemos que grande parte da produção que aconteceu aqui no Brasil foi feito por meio da mão de obra escrava, né? Então, eu não vou precisar ler esse capítulo por partes, porque alguns dos pontos que estão citados aqui nós já estudamos em capítulos anteriores. Então esse livro, esse capítulo no caso, ele vem falando o quê? No início do processo de ocupação do território do Brasil, né, que como a gente sabe, os portugueses chegaram por aqui em 1500, mas só começaram o seu período de colonização em 1530 com as capitanias hereditárias, coisa que a gente já estudou também. Então, durante esse intervalo de 1500, 1530 até 1550, uma das principais atividades que eram feitas aqui no Brasil era a extração de pau-brasil. E essa extração de pau-brasil era feita com a mão de obra indígena, né? Teve escravidão indígena no começo da colonização do Brasil. E muitas vezes essa escravidão ela acontecia por meio do escambo, né, onde os portugueses os portugueses pagavam para os indígenas utilizando o quê? Utensílios, objetos, espelhos, pentes, colares, em troca de seus serviços, né? Então, os indígenas extraíam pau-brasil, transportavam, carregavam e ganhavam objetos em troca. Mas depois, esse serviço foi ficando cada vez mais exploratório, vamos dizer assim, cada vez mais pesado para os indígenas, e eles começaram a se negar a trabalhar, né? Então começou uma intensiva tentativa de escravizar, e aí começou a resistência indígena. Como os indígenas conheciam do território bem mais do que os colonos, então eles conseguiam fugir e se esconder. E aí, com o passar do tempo, começou outras formas de colonização em outras regiões, principalmente na região Nordeste, como a gente já estudou na economia açucareira, desenvolvimento das canas-de-açúcar. E aí, como existiam vários motivos que atrapalhavam a escravidão dos indígenas, como, por exemplo, a falta de adaptação, os padres jesuítas que eram contra também, já que eles queriam catequizar os indígenas, né, entre vários outros assuntos. Então, via-se na salvação dos seus problemas a escravização de negros africanos, coisa que os portugueses já faziam em outras regiões, inclusive na sua própria capital, Lisboa. Como a gente sabe, Portugal não tinha só o Brasil como colônia, Portugal possuía outras ilhas também. E nessas outras ilhas, inclusive, eles já praticavam a plantação, o cultivo de cana-de-açúcar, né? Então, por meio dessas experiências, eles começaram a trazer escravos africanos, escravizados, né, obviamente, para o Brasil também. E aí na página 254, só lembrando, tá? Esse capítulo ele começa na página 252. Vão lá buscar o livro de vocês para acompanhar aqui algumas imagens. Então na página 254, nós temos um mapa que mostra mais ou menos de onde saíam os escravos lá no continente africano e quais eram os principais portos que eles desembarcavam aqui no Brasil, né, que era Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. E geralmente eles saíam de onde? Moçambique, Angola, Guiné, do Congo. E existia uma diferença entre os povos africanos, né? Os que ficavam mais ao norte do continente africano eram chamados de sudaneses. E os que ficavam mais ao sul do continente africano eram chamados de povos bantus, tá? E aí, pessoas, aquela coisa, né? A gente já sabe
muita coisa sobre a escravidão dos indígenas, dos africanos, desculpa, e como eu já disse anteriormente, nós já estudamos em outros vídeos. Então vou falar aqui rapidamente sobre as questões de a travessia, né, grandes embarcações que traziam mais de 300 escravos por viagem. As viagens duravam aproximadamente de 30 a 60 dias. Muitos escravos morriam no meio do caminho. Famílias, elas eram separadas, já que muitas vezes os escravos eles eram vendidos separadamente, né? Pouca gente comprava uma família inteira, até porque você comprar uma família, isso poderia atrapalhar ao longo dessa produção, né? Então a violência já começava nessa questão de dividir famílias. Sem falar que trabalhavam aproximadamente 20 horas por dia, né? Sob péssimas condições de higiene, com alimentação precária, questões de saúde, né, bem drásticas, assim, muitas pessoas adoeciam e aí passavam a doença para outras pessoas que moravam nas mesmas senzalas, que eram construções que existiam nos engenhos, a gente estudou isso já, né? E aí eles trabalhavam tanto nas lavouras como também em trabalhos domésticos e serviços urbanos. Então passavam por maus tratos, alimentação e habitações precárias, castigos físicos, violências sexuais, muitos eram estuprados constantemente, né? Mas, assim como houve resistência indígena, também houve resistência de escravos africanos, dos negros, né? Então, as principais práticas de resistência que eram empreendidas naquela época eram desobediência, revoltas, né? Fugas coletivas individuais, má execução do trabalho, né? Fazer sem vontade e fazer de qualquer jeito. Isso também é chamado de... Esqueci o nome agora, né? Que eles... Por exemplo, eles sabem a forma de fazer o açúcar, mas eles fazem de uma forma totalmente diferente para prejudicar. Só que eles fazem isso de uma forma meio que disfarçada, sabe? Então eles cometiam isso também. Mas a principal forma de resistência dos escravos foi a formação de quilombos, tá? Quilombos, eles eram agrupamentos que geralmente concentravam escravos fugidos. Só que os quilombos, eles não aceitavam somente ex-escravos. Eles recebiam grupos indígenas também, além de homens livres pobres, sem condições de vida. Então, era meio que um espaço que recolhia pessoas em necessidade, né? Pessoas que estavam à margem, pessoas marginalizadas, tá? E aí o maior dos quilombos que existiram na nossa história foi o Quilombo dos Palmares, que ficava situado onde hoje a gente conhece como o estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares, ele teve aproximadamente 20 mil habitantes, né? Para a gente ter uma noção. Existem cidades hoje em dia, muitas cidades aqui vizinhas a Mossoró, não possuem 20 mil habitantes, e o Quilombo dos Palmares tinha 20 mil habitantes, né? Os principais líderes do Quilombo dos Palmares foi Gangazuba e Zumbi dos Palmares, né? Gangazuba, inclusive, ele era o primeiro que fazia parte da linhagem real do rei de Congo. Ele era de uma família importante de Congo, e aí a sua mãe foi trazida junto com ele para o Brasil. Zumbi não, Zumbi já era um afrodescendente que havia nascido na capitania de Pernambuco. Existem versões que contam que foi o Zumbi que mandou matar o Gangazuba, né? Porque Gangazuba estava fazendo algumas parcerias com senhores de ex-escravos, enfim, mas isso aí seria uma discussão para outro momento. E aí, o Quilombo dos Palmares, ele acabou sendo um motivo de preocupação de muitos senhores de escravos, porque com o conhecimento que as pessoas começaram a ter que existia o Quilombo dos Palmares, muitos escravos passaram a fugir, né, para procurar o quilombo e morar nessas regiões. Então isso acabou sendo prejuízo para muitos senhores de escravos. E isso foi fazendo com que várias expedições fossem formadas para destruir o Quilombo dos Palmares. Até que isso aconteceu no ano de 1695. Né, uma expedição bandeirante liderada por Domingos Jorge Velho, que foi responsável pela morte de Zumbi dos Palmares e pela destruição completa do Quilombo dos Palmares. Tá, pessoas? Na página 257 começam as nossas tradicionais questões de final de capítulo.
né? E as questões vão até a página 260. E aí o resto vocês já estão acostumados, né? Resolver e me entregar até a próxima semana. E lembrando que daqui a pouco teremos o nosso encontro online, beleza? Valeu, galerinha, até já já.